Ainda estamos no fim do intervalo, as pessoas estão a movimentar-se, vai haver agora várias coisas em simultâneo. Eu aproveito para alertar para isso mesmo. No palco Buda, que fica instalado em redor da maior ficus religiosa daqui do Jardim Botânico Tropical, que era a árvore da meditação do Buda, daí o Jardim do Buda, vai decorrer uma sessão muito especial, com umas mesas coloridas e decoradas com elementos relativos a várias ocupações e profissões e tarefas. E a ideia é uma ideia estimulante, que é, em cada mesa podem sentar-se as pessoas que quiserem, à volta do orador, que está ali para debater abertamente com as pessoas. São 18 convidados ao todo, 18 mesas. Eu vou dizer quem é que são, sendo que depois vai haver 3 sessões, ou seja, ao fim de 30 minutos vai soar um gongo e as pessoas rodam e podem escolher outra mesa com outra pessoa com quem queiram conversar um pouco. Então, esses oradores convidados são o letrista e músico Carlos T., o músico Miguel Araújo, o professor de Física da Universidade de Coimbra e ensaísta Carlos Fiolhais, é a pessoa que fala da matemática com mais brilho nos olhos que eu conheço, da matemática e da física. O antigo diretor do Jornal Público e comentador da RTP, o David Diniz. Os autores Gonçalo M. Tavares e Jaimila Pereira de Almeida. João Falcato, que é diretor do Oceanário de Lisboa. O advogado e humorista José Pedro Cobra, que agradeço que não conte uma história embaraçosa para mim. João de Santo Semedo, treinador de futsal. O diretor do Centro Globalização e Governação da Nova School of Business and Economics, Jorge Braga de Macedo. Mariana Canto e Castro, diretora de Recursos Humanos da Randstad. A diretora do Instituto de Medicina Molecular, Maria Manuel Mota. O empreendedor e cofundador da Uniplaces, Miguel Santo Amaro. O autor e antigo administrador da RTP, Nuno Artur Silva. Designer e diretora-geral da Adega Maior, Rita Nabeiro, o fadista Ricardo Ribeiro, que esteve aqui ontem no palco, e a Zita Martins, que é astrobióloga, é a única em Portugal, e professora do Instituto Superior Técnico. Serão 3 rondas de 30 minutos cada, que vão começar já de seguida no palco Buda, e se as coisas estiverem como nós tínhamos planeado, é este som que assinala ao início das 3 rondas de 30 minutos, portanto ele vai soar mais 2 vezes para que as pessoas possam rodar nas diversas mesas. Aqui no palco principal eu vou subverter um pouco o alinhamento, até porque estas moscas estão particularmente irritantes, não sei se já repararam, e vou, antes de mais, chamar ao palco os intervenientes neste debate que se segue. Que é uma pergunta. Será a arte o último reduto do humanismo? E esta pergunta já é muito complicada, porque o que é a arte, o que é o humanismo? E vamos ter aqui, acredito eu, ideias muito diferentes. E eu vou chamar então aqui ao palco a atriz Ana Padrão, o diretor do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, o MATO, Pedro Gadanho, e também o Lionel Moura, que foi embaixador europeu da Criatividade e Inovação pela Comissão Europeia em 2009, que se tem destacado pelo seu trabalho de aplicar a robótica e a chamada inteligência artificial à arte, tem ideias muito próprias sobre isso, e é uma das pessoas com quem nós podemos falar sobre o que é isto, em vez de falar sobre o que é que acha que vai ser isto. Isso faz uma grande diferença. Portanto, se me puderem acompanhar aqui no palco. Talvez aqui. Não. Sim. E eu quero começar por uma pequena adivinha. E a adivinha é tanto para os participantes como para todos vós. Com uma pequena salvaguarda. Quem souber a resposta à adivinha, eu peço favor de se manter em silêncio, que senão isto perde a graça. Está bem? Portanto, vejamos se aqui o meu clicker funciona, que é... Eu gostava que pensassem e eventualmente dissessem em voz alta
O que é que veem aqui? Para já preto. Vamos lá ver, vamos lá ver. Não, isto vai funcionar. Se calhar é porque isto esteve muito tempo desligado e apagou-se. Talvez a Regi possa lançar diretamente daí, não é? Não? Ali também não temos? É que assim não consigo começar. Como é que um robô resolveria isto? Não é? Como é que um robô resolveria este pequeno problema? Como é que houve a resolver este pequeno problema? Sim, se calhar estou a apontar para o lado errado. Vamos experimentar. Não? Vamos conseguir? Regi, vamos conseguir? Quem sabe? Então pronto, afastamos mais umas moscas. Peço desculpa pelo... Eu, se fosse um artista de sapateado, podia agora aqui ter uma grande oportunidade para fazer um sol, mas infelizmente acho que não vai acontecer ainda hoje a minha estreia artística. Não, isto vai correr bem. Pronto. Sim, tanto trabalho para uma coisa destas, já viram? Portanto, a pergunta, recorda, é esta. O que é que vem aqui? Só é válido para quem nunca foi confrontado com esta imagem, naturalmente, está bem? Eu aposto que algumas pessoas aqui no palco sabem o que é. Não é? Alguém sabe o que é? Talvez. Ok. Alguém quer dar alguma sugestão de resposta sobre o que é que está ali, por mais tonta que possa parecer? É porque assim tem mais graça o slide seguinte. Eu só vejo o M. Um quadrado. Quadrado imperfeito, apesar de tudo, não é? Uma janela. O que é que faz desta imagem um quadrado imperfeito ou uma janela? É o centro branco ou a moldura preta? Mas esses ângulos são um recorte no branco ou são uma sobreposição do preto? As pestanas. As pestanas são a mesma chave, não é? Mas, na verdade, se o fundo fosse igualmente branco, nós não conseguiríamos ver aquele quadrado imperfeito, ou aquela janela, ou seja o que for que ali estivesse. Tal como se aquela janela fosse preta, nós não conseguiríamos vê-la da mesma forma. Portanto, o que faz desta imagem aquilo que ela é exatamente essa relação entre o fundo, a moldura, e o objeto, que supostamente é aquela estrutura, aquele volume branco que está ali, aquela forma, com determinados recortes. Bom, isto pode parecer uma conversa um bocadinho bizarra e talvez até seja. Mas isto é uma obra de arte que está em exposição no Museu de Arte, faz parte da coleção do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. É do Al Eld e chama-se... Uau! O Grande N. Porquê é que eu gosto desta obra? Pelas razões que têm a ver com a moldura, com o enquadramento, e eu acho que isso é uma boa questão para o nosso debate, e também por uma outra razão, porque a partir do momento em que nós vemos o título desta obra, é muito difícil voltar a ver qualquer outra coisa naquela imagem que não seja um grande N. Não sei se dá para fazer a experiência. Mas a ideia é essa também, não é? Ou seja, aqui três simples palavras que são o título da obra. Isto é de um pintor modernista americano, já falecido há bastantes anos. Três simples palavras dão-nos uma revelação e condicionam-nos sobre a leitura da obra de uma forma que muitas vezes nós não estamos habituados, não é? Quer dizer, aquela ideia do provérbio chinês de que as imagens valem mais do que não sei quantas mil palavras, eu acho que aqui não se aplica da mesma maneira. Isto leva-me à pergunta inicial com os nossos convidados, que é
O que é arte? Quem quer começar por responder? Pedro? Lionel? O artista. Pois, eu como sou artista. Não, Exatamente. O artista. Mas começar, isso é uma boa... Os imprevistos são maravilhosos. Grande artista. Grande artista, exatamente. Essa expressão é uma expressão muito peculiar, não é? Bom, é o artista no sentido em que faz uns malabarismos e, portanto, é nesse sentido. Faz umas coisas brancas e pretas isto e depois também isto também é um grande artista. Mas vamos lá ver, eu acho essa pergunta muito interessante, porque tende a haver debates, conferências, cursos nas universidades com essa pergunta. O que é arte? E fartam-se discutir o que é, o que não é, etc. E, no entanto, para mim sempre foi uma coisa extremamente simples. A arte é uma coisa super óbvia e simples. Vamos lá ver, a arte é uma história que tem milhares de anos e que foi evoluindo de uma certa maneira. Portanto, vamos lá ver, é uma narrativa, uma história que foi a que vários artistas ao longo dos tempos foram acrescentando o próprio conceito de arte, quer dizer, porque o conceito de arte não é uma coisa estática, que se possa dizer a arte é isto. Não, a arte é o que se vai fazendo e que, sobretudo, a sociedade vai aceitando como tal, porque nós temos que perceber o seguinte, em determinadas épocas, ainda hoje há gente que olha para um Picasso e diz o meu filho também faz, ou seja, ainda não percebeu o que é o Picasso, quer dizer, não chegou aí, ainda está antes. Ainda está, por exemplo, no impressionismo, que é muito bonito, tem flores e natureza e tal. Mas não passaram disso. Depois já há outras pessoas que vão mais além. Depois, por exemplo, só para dar um exemplo que eu também gosto muito, o urinol do Duchamp. A maioria das pessoas olha para aquilo, é um urinol. Isto é que é arte. Bom, adiante. Portanto, a arte é uma história. E onde entra aqui o aspecto que é mais crítico na minha posição relativamente à maioria dos artistas, é que eu considero que o papel do artista não é fazer um quadro bonito, nem sequer fazer um quadro destes que é engraçado e até provocador. Sim. Bom, o papel do artista não é fazer um quadro ou fazer... E estamos a falar das artes visuais, não estamos a falar de outras artes, mas o papel do artista não é... Todas as artes que são histórias. Sim, todas as artes têm a sua história. E evoluíram de formas diferentes com esse contributo que os próprios artistas e as pessoas em cada momento lhes quiseram atribuir. Exatamente. Portanto, para mim, eu assumo como papel, o meu papel como artista não é fazer quadros bonitos ou esculturas muito engraçadas. O meu papel como artista é inscrever-me na história da arte. É dar o meu contributo para essa história. Se eu não conseguir fazer isso, perdi tempo na minha vida toda. Fiz uma série de objetos e tal, uns engraçados, outros menos, mas não dei o meu contributo. E, portanto, eu desde há muitos anos, que isso para mim foi super claro. E, só para acrescentar e para encerrar, portanto, este lado da... Porque é que eu trabalho com robôs e eu faço e uso inteligência artificial e estas coisas. Podemos ir lá a seguir, Lionel, sim, se não se importa. sim. Porque eu gostava de partilhar essas imagens com as pessoas. Sim. Mas para isso gostava de ouvir primeiro a Ana e o Pedro sobre esta questão. Ana Padrão, o que é arte? A Ana Padrão é atriz, não é? Portanto, a arte performativa é diferente das artes visuais, é diferente da pintura, da escultura. O que é arte? Pois não, digamos que a forma, ou seja, não é o produto final, não é um objeto também como um objeto, como um quadro, mas lida com sentimentos e emoções. E, no fundo, acho que há algo, para mim, é trabalhar um bocadinho o sagrado. E chegar a alguém com este objeto, o processo e o objeto artístico final de uma interpretação, no meu caso, em que realmente toque e faça pensar. Sendo que o objeto artístico, no caso de uma atriz... Será o espetáculo, não é? Sim, é a personagem e todas as insinuações, expressões que essa personagem consegue projetar e transmitir para o espectador. Seja num palco de teatro, seja aqui, seja numa câmara de televisão ou de cinema, seja
Ok. Pedro. Eu estava-me a lembrar daquela butade, já que estamos a falar de trabalho, que é: a arte é aquilo que o artista faz. É uma das definições possíveis. E isso é trabalho? Exatamente. Mas isso é trabalho, Pedro? Como? E isso é trabalho? É verdade, e principalmente, como já falámos aqui do Duchamp, foi um artista que expandiu a noção da arte exatamente pelo que ele fez. Mas isso é trabalho? No museu. As pessoas consideram e que as pessoas aceitaram trabalho. como arte. Que as pessoas aceitaram como arte, não é? E, portanto, eu acho que as pessoas já se habituaram à ideia que a definição da arte é fluida, está sempre em movimento, vai mudando. E a pergunta fez-me lembrar um ensaio que uma vez escrevi, que se calhar ainda para as pessoas pode ser ainda mais sugestivo, que era: o que é a arquitetura? Porque também é uma arte, mas as pessoas estão habituadas a pensar: a arquitetura é qualquer edifício que nós vemos, etc. Até há uns engenheiros que conseguem arquitetar. Exatamente. E então o ensaio era exatamente a desmontar essa ideia, dizendo que a arquitetura é um discurso, é uma construção histórica, disciplinar, que vai construindo os seus próprios referentes e que não é só construção. E eu acho que, pronto, isso acontece para todas as artes, digamos, porque cinema também é arte, literatura também é arte. Se calhar, quando falamos de literatura de cordel, não é arte, ou não é considerada arte, mas se for literatura de um grande autor reconhecido, legitimado, já é arte. E é essa fronteira que às vezes é muito difícil perceber às pessoas. Porque essa fronteira tem a ver não com o meio, não com o suporte, não com a matéria-prima, que são as palavras, no limite, não é? Mas sim a maneira como elas são utilizadas pelo autor, sim, pelo artista. E a maneira como o artista então consegue expandir a definição de arte. E por isso é que a arte, em termos das vanguardas do século XX, etc., está sempre a tentar mudar a própria noção de arte e a ir mais à frente do que aquilo que nós já aceitamos como ideia de arte, que é o lado mais interessante. Pedro Gadanho, acha que aquilo que o Lionel Moura faz é tentar exatamente expandir as fronteiras da arte? Exatamente. Vamos ver um bocadinho, Lionel? Sim. Só para partilhar aqui com as nossas pessoas, com os nossos convidados e com as pessoas que aqui estão. Não sei se têm ideia relativamente atualizada do trabalho do Lionel Moura. Seguramente que já todos foram confrontados com peças dele, há algumas que são, enfim, que eu diria que toda a gente aqui conhece. Mas quando tiverem 10 minutos ou 10 horas, depende da atenção que queiram dedicar ao tema, sugiro uma visita ao site do Lionel Moura, lionelmoura.com, onde está uma série de exemplos daquilo que ele tem feito. Eu vou pedir, o que é que nós temos aqui? Isto é uma instalação recente que tem, se eu disser alguma coisa errada, Lionel, corrija-me, por favor. Ali nas paredes nós vemos duas telas. Sim. Que foram criadas por aqueles objetos que estão aqui nesta espécie de estádio branco, que são robôs artistas. Isto foi no Grand Palais, em Paris, recentemente, foi este ano, com uma instalação que o Lionel Moura fez e que levou também no ano passado ao Cazaquistão. E há aqui um vídeo que mostra isso e já tem um bocadinho de movimento e eu vou pedir ao Lionel Moura para nos explicar ao mesmo tempo o que é que está a acontecer neste vídeo. Bom, Bibot é o nome destes robôs, eles são um grupo, trabalham juntos e portanto, criam uma pintura do nada. Quer dizer, aqui já está avançado, já é uma fase avançada. Estes robôs têm uns sensores por baixo, estão a ver a tela, estão a ver aquilo que estão a fazer. Eles estão a ver o que estão a fazer, estão a ver as cores e até as linhas. E reagem ao que estão a fazer. No início, como está tudo branco, têm que fazer algumas linhas aleatórias, aí tem que é para começar o processo, mas passado um bocado já não tem mais aleatório, que é aqui o caso, como se vê, eles estão a rodar é porque já estão a ver cor e estão a reagir às cores e vão acrescentando mais cor. Portanto, isto acaba por gerar uma composição abstrata, naturalmente, mas que não está programada, porque eu não programei nada para eles fazerem isto, quer dizer, eu programei sim algum comportamento e, sobretudo, os sensores visuais, o que é que basicamente as cores, que eles veem tudo, veem melhor que eu,
mas depois tomam decisões em função do que estão a ver. Portanto, estes robôs têm uma pequena inteligência artificial, não é muito, mas é suficiente para gerar pinturas que essas são originais, são únicas e irrepetíveis, nunca fazem a mesma pintura duas vezes. Mas a arte, ou seja, estes robôs ao fazerem isto não querem dizer nada de especial. E porquê é que haviam de querer dizer? Porque é uma ideia que nós temos da arte, que é o artista quer dizer algumas coisas. Pois, a diferença aí, naquilo em que eu também estou em divergência com muitos artistas, e não só artistas, sobre este debate da inteligência artificial que está a decorrer aqui, é o seguinte. Nós temos um grande problema, nós, humanos, temos um grande problema, que é pensar que tudo foi feito para nós e nós somos os melhores que existem no planeta. Somos os mais importantes, os mais inteligentes, os mais criativos, fazemos arte, fazemos tanta coisa. E não somos. Não somos. Nós somos uma parte de um todo onde tem muitas outras espécies, algumas com capacidades surpreendentes, sobretudo ao nível dos sensores, há animais que veem infravermelhos, quer dizer, há animais que têm sonares, há animais que veem uma distância, uma águia vê uma distância que a gente... Quer dizer, só os que andam muito depressa, os que andam devagarinho, os que têm uma resistência... eu só para dar um exemplo daqueles que pode parecer chato, mas é uma carraça que é um animal, uma chatice, que a gente depois até os mata quando tem cães e não sei. Uma carraça consegue estar numa árvore até 18 anos à espera que passe um mamífero por baixo para lhe chupar o sangue. 18 anos sem comer. Nós não somos capazes nem nada que se pareça. Isto é uma carraça que é um bichinho irritante. Bom, e horrível. Mas não interessa. O que eu estou a dizer é assim, nós tendemos a ver tudo à nossa maneira, nós é que somos bons. Ora, eu penso que a robótica e a inteligência artificial está a cometer o erro de seguir o modelo humano de inteligência e de comportamento. Por isso é que se andam a fazer robôs com duas pernas, que é um disparate absoluto, e por isso é que se andam a fazer robôs que imitam os humanos a fazer também os disparates. Ora, a robótica e a inteligência... Isso não tem a ver com o facto de os seres humanos terem alguma tendência para desconfiar daquilo que não é parecido com eles? Está bem, mas isso é um problema. É o que eu digo, é um problema nosso. Nós é que temos esse problema. Mas como somos nós que fazemos os robôs? Pois, mas há de haver um dia que já não somos. E é a partir desse dia que as coisas se tornam interessantes. Porque vão ser eles próprios a fazer. Exatamente. Eu acho que a inteligência artificial, a sério, só começará no dia em que as máquinas comecem a evoluir por si próprias. Aí é que teremos inteligência artificial. E no campo da arte, igualmente. Por enquanto, estes robôs fazem um tipo de arte que ainda tem muito a ver com a arte humana. Por exemplo, as pessoas todas remetem sempre ao Pollock, porque aquilo é aquela pintura automática do Pollock e de outros artistas. E ainda tem. Mas, no futuro, provavelmente, vamos ter máquinas, se elas acharem interessante, a fazer coisas criativas que vão ser extraordinárias, porque não têm as nossas referências. E é aí que, quer dizer, as coisas tornam-se mais interessantes quando não têm as referências do humano. É o que eu penso. Por isso é que eu não sou humanista, não é? Sim. Pedro Gadelho, o MAT tem tecnologia no nome? Sim, é verdade. Tem tecnologia porque temos também um edifício que era uma antiga estação elétrica, onde se faz uma musealização daquilo que é a produção da energia. Mas, por outro lado, tem os artistas a olhar para a tecnologia. Certo. Ou seja, a nossa ideia nunca foi mostrar a tecnologia por si, porque isso há muitos meios, até na televisão se vê tecnologia todos os dias a ser apresentada. Queríamos era exatamente a reflexão que os artistas fazem sobre a tecnologia e a que fazem sobre a cidade e sobre a sociedade contemporânea. Porque aí entramos outra vez na definição do que é arte hoje, não é? Por oposição àquilo que já entendemos que era arte há uns anos atrás. Esta visão do Lionel Moura sobre a progressão dos robôs e a noção de que a inteligência artificial é quando eles forem capazes de criar por si próprios, independentemente do seu criador, é algo que o fascina? É algo que eu acho interessante, não sei se me fascina, porque segundo aquilo que se discute hoje em dia, esse é o chamado momento da singularidade, não é? Que é o momento em que as máquinas passam a gerar a si próprias. Elas podem chegar à conclusão que os humanos são só um empecilho e que não são muito úteis
e, portanto, tratar de eliminar os humanos, que é um tema clássico da ficção científica. Sim. E, portanto, digamos que é por isso que se gera uma discussão mais por receio e ansiedade do que propriamente por acharmos isso fantástico e maravilhoso. Inclusive, existe também, numa tradição da ficção científica, o facto de autores que só imaginaram isto como ficção, como histórias, o facto de haver regras que os robôs poderiam ter na sua programação para os impedir de matar os humanos. Certo. E para Não, porque estas são as 3 leis básicas da robótica que foram saídas pelo Asimov nos anos 40. Isso é pessoas que não percebem nada de programação, nem de robótica, nem de inteligência artificial. Só pode ser. Porque, evidentemente, que se nós queremos... vamos lá ver. Aquilo que eu estou a dizer pode parecer assim um bocadinho estranho, mas é uma coisa super banal e é o que se discute hoje ao nível da inteligência artificial e da evolução, é a discussão do momento. Porquê? Porque pode parecer assim uma coisa, tal tipo de ficção científica, mas é o que se está a fazer. Todos os dias está-se a fazer isso. Por uma necessidade. Nós precisamos, nós, humanos, a nossa sociedade, no tipo de abordagem que estamos a ter destas coisas, nós precisamos cada vez mais de robôs autónomos, com capacidade de decisão. E para isso eles têm que ter capacidade de perceber onde estão, de pensar o que é que eu posso fazer, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para cima. Imagine-se, por exemplo, esses robôs de salvamento, metem-se dentro houve um terremoto e metem-se lá para dentro esse robô. Até aqui, esses robôs estavam presos por um cabo. E depois era uma chatice, porque o cabo enrolava-se e aquilo não saía de lá. Portanto, tem-se de desenvolver robôs que entrem lá para dentro e que saibam o que é que andam a fazer. E que possam olhar, possam virar, possam ver se descobrem. Um robô que vai a Marte tem que ser capaz de fazer montes de coisas, está longíssimo de estar lá ninguém para ir ajudar a carregar no botão, fazer o reboot, quer dizer, não há lá a regi. Portanto, aquilo tem que funcionar. Ou seja, nós estamos a fazer tudo para dar autonomia aos robôs e, ao dar autonomia, dar-lhe inteligência, capacidade de decisão, etc. Ora, isso vai conduzir, mas inevitavelmente, a um momento em que os robôs vão ter uma tal capacidade de decisão que uma delas vai ser começar a evoluir por si própria. É que não pode deixar de ser. Essa questão, que é o que se chama a singularidade, mas a questão de depois se os robôs vão nos matar a todos, talvez, é possível, porque, sobretudo, eu sou muito pró-robô. E, portanto, eu acho que... E não parece nada assustado com essa ideia. Eu acho que a culpa... Nada, porque eu acho que se isso acontecer, a culpa é nossa. Totalmente nossa. Não é das máquinas. Porque... Nós também já nos matamos uns aos outros. Exatamente. Nós já fazemos maiores barbaridades. Portanto, não é essa a questão. As máquinas, muito provavelmente, vão fazer aquilo que, tirando os gatos e cães que vivem à nossa conta e os parasitas que vivem de nós e connosco... Sem nós querermos. Ninguém liga nenhuma a nós. Ninguém nos liga nenhuma. Quer dizer, lá está aquela ideia dos humanos. E há uma coisa muito... As flores são bonitas e cheias de cores, ainda por cima as cores são muito diferentes. Mas, bom, não é para agradar às mulheres e às senhoras, não é para isso. É para agradar aos insetos. É preciso percebermos isso. As flores não são bonitas para nós. Estão-se marimbando para nós. E quem diz isso diz tudo o resto. Tudo o resto está-se marimbando para os humanos. E, portanto, é muito provável que as máquinas, se evoluírem muito, também vão achar que aquilo são umas coisas que andam para ali de um lado para o outro. E, portanto, a menos que a gente provoque o conflito, provavelmente não se passará nada. Até porque imagino que essas máquinas muito inteligentes terão mais que fazer do que se preocupar connosco. É o que eu penso. Ora bem, Ana, ou seja, esta visão, que naturalmente também é um pouco provocadora, bastante provocadora, aliás, do Lionel Moura, coloca o humano assim numa espécie de gueto do planeta, não é? Assim, por acaso estão aqui, são muitos e tal, fazem muito barulho, sujam, estragam e tal, mas não me interessam para nada. Mas para uma atriz, o humano é tudo. Exatamente. Não é? Claro, é matéria-prima. É a nossa um ser humano a tentar encarnar outros seres humanos e a tentar impressionar outros seres humanos. Exatamente. Mas é interessante essa questão da robotização,
Porque eu comecei com o 35mm, ou seja, o cinema era feito com outro tempo, até a própria televisão era feita de outra maneira, e assim que surgiu a digitalização mudou muito. E é interessante ver que hoje em dia, cada vez mais, como é necessário fazer muito em pouco tempo e o espaço criativo é cada vez menor, em alguns meios, por exemplo a televisão, onde eu trabalho, e surgiu uma nova espécie, digamos, de atores robôs, ou seja, que foram criados pelo próprio processo, que cumprem funções e não questionam, cumprem funções, cumprem tempos, que é o ideal, no fundo, para o mercado. E é engraçado pensar que nós, humanos, também estamos a ficar, de alguma maneira, robotizados. Não. Estamos a ficar. Provavelmente era o que faríamos melhor. Porque exatamente a solução para este problema do conflito entre homens e máquinas é nós conseguirmos uma relação simbiótica uns com os outros, e aí evitaríamos o conflito. Portanto, eu não consigo simbiose nenhuma com estas moscas. Exatamente. Nós teríamos toda a vantagem em começarmos a tornar robôs. Teríamos toda a vantagem. Porque de contrário, de facto, a coisa é mais complicada. Mas eu ia tentar voltar ao tema do painel, justamente também para falar do humanismo. É certo que o humanismo está um pouco sob ataque. Aliás, a própria ideia do humanismo, que teve associado ao grande desenvolvimento do iluminismo, etc., está um pouco sob ataque, mesmo dos humanos, relativamente à ideia do humanismo. Ou seja, os humanos são muito bons e também são muito bons a fazer coisas muito más. Mas eu acho que, exatamente, após a Segunda Guerra Mundial, começou essa crise do humanismo, de certa forma. Da bomba atómica, etc. Mas é aí que eu acho, e porque há muitas formas de fazer arte que não são só, obviamente, as que o Lionel Moura aqui tem vindo a referir, que têm a ver com a sua prática. E eu acho que, de facto, as artes são, de facto, um reduto do humanismo, no sentido que são um lugar onde ainda, como estava a dizer a Ana, onde ainda podemos expressar o pensamento e refletir sobre o humano. Ou seja, é o lugar onde refletimos sobre o humano. Alguns, porque o Lionel Moura acha que isso não interessa para nada. Sim, claro, mas acho que há muita gente que continua a achar que isso é importante. É verdade, Lionel, é verdade. Há muita gente que acha que isso é importante. Não, porque nesta fase do tipo de trabalho que eu faço, a questão que se põe é exatamente, se um robô faz uma pintura, onde é que nós ficamos? Certo. Portanto, estou a questionar o papel do humano. Portanto, ainda é uma questão sobre o humano, sobre a criatividade. Quer dizer, ainda estou nessa fase um bocado primitiva. Sim. Mas pode ser que... Não, mas eu ia dizer que, justamente, aquilo que eu acho que é interessante nos artistas hoje em dia, mais do que fazerem aquela função tradicional de ser o artista da corte, que representa os reis e o poder, e que faz o retrato, ou retrata a natureza, é muito interessante pensar que hoje, exatamente neste mundo que está cada vez mais ligado à questão da produtividade e que o trabalho parece ser tudo e que absorve todo o nosso tempo, aquilo que eu acho interessante nos artistas e que eu gosto, aquilo que eu gosto de trabalhar com os artistas, é o facto de que os artistas são, se calhar, dos poucos hoje em dia, como os filósofos também deveriam ser, e às vezes ainda são aqueles que conseguem ganhar distância relativamente ao ritmo da vida e produzir uma reflexão sobre o que é que está a acontecer à nossa volta. E essa distância, e depois a distância crítica que vem com ela, a capacidade de pensar sobre o que está a acontecer, eu acho que é um privilégio que os artistas têm, mesmo quando às vezes não são muito bem remunerados por isso. Mas têm esse privilégio de não estar sob pressão, embora também haja pressões de mercado, etc., que é essa capacidade de ganhar distância que nós estamos a perder. Estamos tão embrenhados no dia-a-dia, estamos tão embrenhados na produção, no fazer, que nos esquecemos de perguntar porque é que fazemos o que fazemos. E acho que os artistas são aqueles que ainda nos oferecem essa perspectiva. Mas, por exemplo, há artistas... Mesmo no teatro, obviamente, na literatura, tudo, em todas as artes. Mas, por exemplo, aqueles exemplos que a Ana mencionou há pouco, acho que são fáceis de identificar por todos nós. Isso acontece em muitas artes, não é? Claro, claro. Ou seja, artistas... O facto de eles...
reagirem e obedecerem a lógicas de mercado e, portanto, não questionam, fazem aquilo que é suposto, portanto, aí não há nem distância crítica, nem criatividade, nem inovação, nem diferenciação, quer dizer, estarem lá pessoas ou estarem lá máquinas, sim, estão pessoas porque não há máquinas, não é? Porque se tivessem máquinas era menos aborrecido do que lidar com pessoas assim. Isto acontece noutras artes também, não é, Pedro? Claro, evidentemente. É? Sim, em todas as artes, digamos, desde a indústria do cinema, à arquitetura, como eu estava a apontar há pouco, há aqueles que trabalham com o mercado, predominantemente, e que usam muitas vezes o que outros estão a investigar, que estão a explorar e que estão a repetir. Estão a usar receitas para gerar entretenimento. Basicamente. E outras formas. Mas depois há aqueles, em qualquer área, na televisão hoje em dia também, como sabemos, muito daquilo que se passava no cinema passou para as séries de televisão. Hoje em dia temos séries de televisão fabulosas que nos fazem pensar de uma forma completamente diferente. Vamos lá ver, isso é o processo normal das artes. Claro, exato. Vamos lá ver, mesmo nos períodos, no início do século XX, etc., há sempre os inovadores e os seguidores, quer dizer, isso faz parte do processo criativo geral. O que eu hoje digo é que hoje há poucos inovadores. Acho que hoje estamos a viver um momento muito conservador nas artes em geral. Está a falar nas artes em geral? Em geral. Pois, eu sei, mas eu acho que estamos num momento muito conservador, onde há muito pouca inovação, onde a maioria das coisas que a gente vê são repetições, são derivações que já vimos. Pronto, evidentemente que eu já não sou muito jovem, imagino que um jovem de 20 anos que não viu nada, acha que aquilo é fantástico, foi a primeira vez, mas não foi. Portanto, a quantidade de coisas que eu vejo hoje, que eu já vi há 50 anos atrás, é impressionante. A maioria das exposições que estão nas galerias, nos museus, é tudo coisas mais que vistas. Pronto. E isto porquê? É o efeito do mercado, porque, vamos lá ver, isto é muito simples de perceber, é como em tudo. Se eu for um colecionador e tiver 20 ou 30 quadros daquele artista, quem é que eu quero que o museu faça uma exposição? É do artista, de um gajo qualquer que ele não conhece sequer, é daquele artista, que é para valorizar as suas obras. Hoje quem manda na programação dos museus, e eu peço desculpa, está aqui o diretor, são os colecionadores, não são os diretores, não são os artistas, sequer coitadinhos que andam ali a ver se lhes dão uma oportunidadezinha. Quem manda hoje no mundo todo, e não sou eu que o digo, isso está cheio de artigos sobre isso, ainda agora nos Estados Unidos houve uma polémica, houve um artigo super bem feito que mostrou os principais 50 museus americanos, quem é que tinham exposto. Eram todos os mesmos. São os colecionadores que têm um poder enorme. As galerias. E as galerias fazem todas. A gente vê, sai naquela galeria, depois passado uns meses está no museu, no tal museu, depois passa para outro museu, depois vai para outro. Quer dizer, isto é um mercado a funcionar. Ora, o mercado tende, como nós sabemos muito bem, a ir para baixo, a pôr tudo a ir para baixo. Quer dizer, não quer grandes... Mesmo um mercado tão elitista como este? Não, mas quer dizer, não, o elitista, a arte é elitista. Eu acho que não é nada elitista. Não, um mercado da arte. Um mercado não é elitista, nada elitista. Hoje não é nada elitista, pelo contrário. Hoje mas se é assim... Se fosse... Com tanto novo rico, é o contrário, está cada vez mais kits, está coisas de péssima qualidade, coisas... Mas o mercado hoje está cheio disso. Se tivesse deixado de ser elitista, havia muito mais artistas que assumiriam publicamente a sua condição de autossuficiência financeira em resultado apenas da sua atividade artística. Portanto, assim, eu sou artista, olha, porque gosto muito, porque não sei o quê e porque ganho bem. Eu não ouço muita gente, aliás, não ouço gente a dizer isso. Não, a maioria dos artistas vive na miséria, ponto final, parágrafo, isso é evidência. Vive na miséria, disfarça é bem. Mas, no fundo, vive tudo na miséria. É verdade. Pois há os tais 1%, como há na sociedade, que são milionários. Hoje foi a leilão, hoje ou ontem, um quadro do Ocni por 60 milhões. 60 milhões de um quadro, um tipo que está vivo. Sim. É que se estivesse morto, e pronto, alguém já não que fazia tinha mais. 60 milhões para gastar nesse quadro. Não, 60 milhões de um quadro de um vivo. Quer dizer, é um disparate absoluto. Agora, a maioria dos artistas não vive numa situação, fala-se agora hoje muito e com razão, a precariedade no trabalho, não é? São todos precários. E mesmo
Ana é intermitente, tem um Exatamente. trabalho, Sim, eu gostava depois de ouvir pode a estar Ana 3 sobre isso mesmo. Depois tem 3 Não é? meses que não tem nada a coisa, depois lá vem mais um Ou seja, trabalho. não é a garantia de ter Claro. uma vida muito faustosa ou agradável, com potencial de crescimento ao longo da vida, que atrai necessariamente as pessoas para a arte. Exatamente. Não é isso? Não, porque... Pode acontecer? Porque Ou não? é uma profissão intermitente e eu aconselho a todos os novos atores ou artistas em geral que pensem seriamente em fazer outra coisa paralelamente, porque sobreviver só desta forma artística é muito complicado e num país, mesmo numa indústria, mesmo nos Estados Unidos ou na Inglaterra, é difícil, não é só cá. Não há muito mercado, de facto. Não, há o nosso mercado, que é um mercado extraordinário, que evoluiu bastante, e hoje cada vez há mais, se calhar muito mais cinema, há muito mais ficção em televisão, há muito mais teatro também e mais hipóteses de fazer novos projetos, mas há cada vez menos dinheiro, ou seja, realmente é verdade, com o mesmo plafond que nós tínhamos há 20 anos para fazer um filme é exatamente o mesmo hoje, ou seja, há esta situação, não é? E os filmes não fazem dinheiro. Ou seja, um artista, na esmagadora maioria dos casos, e que são aqueles que geralmente não vêm nas notícias, que as pessoas não falam, de que se calhar não são debatidos nas salas de aula da Faculdade de Belas Artes, ou no Conservatório, ou em escolas de música, sei lá, são pessoas que precisam de outro tipo de trabalho. Sim. Para angariar os meios financeiros necessários para a sua vida. Exatamente. Exatamente. Ou então fazer uma gestão, mesmo aqueles que têm trabalho, têm que fazer uma gestão muito séria sobre a sua vida e pronto. E basicamente também a nível de qualquer tipo de projeto que queiram fazer, que é a tal forma artística, tem que compensar com de fazer algo que não seja tão artístico, ou seja, mais entretenimento, mais telenovelas, por exemplo, para poder então usufruir de tempo para ter um projeto artístico, verdadeiramente. Ou seja, se a realidade é esta, porque é que nós havíamos de querer robôs para fazer as coisas com menos humanos, mais baratas, em menos tempo, gastando menos dinheiro, sendo eficientes, mais eficientes, como se diz na linguagem do economês, não é? Que é um bocadinho irritante, assim, há uma série de palavras que dominaram de repente os nossos vocabulários, não é? Assim, é cíclico também, mas pronto. Pedro, faz sentido pensar na automatização e na robotização? Eu não me esqueci da questão da inovação, mas já lá vou. Sim, mas terá interessar as duas. Ok. Faz algum sentido pensar na invasão da arte por máquinas e inteligência artificial? Qual é o ganho? Bem, o ganho, obviamente, são em todas, supostamente, e desde o início da Revolução Industrial, que tem a ver com as tarefas mecânicas que os humanos, em princípio, não queriam fazer. E é isso que continua a ser a grande exploração da robótica. Eu acho que quando temos robôs a jogar xadrez, etc., são experiências para se desenvolverem os robôs a terem cada vez mais competências. Mas, normalmente, pensa-se, acho eu, que é para exatamente desenvolver tarefas repetitivas, etc., supostamente libertando os humanos para outras atividades. Sim. Só que a nossa sociedade... Desde que haja outras atividades para esses humanos fazerem e que alguém pague por elas, não é? Sim, mas a nossa sociedade, e eu dizer, está de tal modo organizada que depois, claro que existe um receio sobre o facto das pessoas de repente não terem trabalho. E isso obriga a uma discussão, se calhar muito mais lata, que eu acho interessantíssima. Eu, por exemplo, sou defensor da semana de 20 horas de trabalho. De modo a que as pessoas tenham 20 horas que trabalham, se calhar ganham ligeiramente menos, já têm outras expectativas, mas depois podem gerir as outras 20 horas para a família, para os hobbies, para fazer outras coisas, para tentarem fazer coisas que querem para elas. Só que isto implica uma mudança radical relativamente ao rendimento básico, por exemplo, da sociedade, para que as pessoas possam ter essa disponibilidade, para que todos finalmente possam ser artistas, como dizia o Joseph Beuys, que dizia que todos eram artistas. Portanto... Ou seja, esta lógica da automação, e desde a primeira Revolução Industrial,
é sempre muito motivada pelos ganhos económicos que advêm dessa industrialização e dessa mecanização e desenvolvimento tecnológico, que é basicamente tentar fazer mais em menos tempo, com menos meios, com menos pessoas, de uma forma mais eficiente. Mas isso também acontece na música, por exemplo, hoje em Espera dia. aí. Tem a ver com a inovação. Espera aí. Claro. Eu queria pedir os vossos ouvidos emprestados durante 3 minutos, está bem? 3 minutos, só os ouvidos. É fantástico quando conseguimos dedicar mais do que 3 minutos a alguma coisa. Isto era uma história. Como dizia o Lionel no início, a arte conta histórias. É impossível interromper uma composição musical como esta, da mesma maneira que é impossível interromper um poema a meio. Não faz sentido, não se percebe. Não é a mesma coisa, não é aquilo que o autor queria que fosse entendido. Ele não fez isto para ser amputado. Neste caso, aquilo que nós ouvimos aqui é uma das composições mais famosas do Bach, é do Evangelho segundo São Mateus, se não me engano. É uma espécie de ária, não é? Daí isto ser o arioso, que é em jeito de ária. E esta composição que nós ouvimos tem os compassos que tinha, o que se traduz em determinado tempo, 3 minutos e não sei quanto, para, neste caso, viola clássica e violoncelo. Para nós recriarmos exatamente aquilo que tivemos aqui agora, seja o que for para cada um de nós, não é possível fazer isto
com menos instrumentos, com menos músicos, em menos tempo, com menos custo. Pois não, Pedro? Não, para aquela peça específica, porque ela está composta para esses termos. Isto não foi a singularidade humana Sim. de Bach? Sim, mas as coisas evoluem e, portanto, era aí que eu ia há pouco discordar do Lionel de Moura. Eu acho que neste momento há uma imensa inovação e uma imensa criatividade no campo da arte, e o campo da música é talvez aquele em que isso é mais fácil de identificar. A quantidade de jovens músicos que sozinhos com o seu computador estão a fazer coisas inovadoras, Incluindo os DJs. incluindo os DJs, é incrível. Nunca houve tanta quantidade de gente a fazer música como há neste momento. E podem não ser descobertos, podem os que são descobertos ser absorvidos pelo mercado e só surgirem como uma expressão de mercado. Mas a verdade é que existe muita criatividade que está a ser ajudada exatamente pelos meios que temos novos, que já não são só o violoncelo e a guitarra, mas que, por exemplo, toda a cultura digital veio transformar radicalmente o modo como trabalhamos. Criando sons novos, sons que não existiam, Claro. sons musicais novos. Claro, exatamente. E, portanto, nesse sentido, eu lembro-me, porque uma vez estive ao lado de um artista, tínhamos um pequeno vídeo para o qual era preciso fazer uma música. E era o João Paulo Feliciano, que é artista visual e é músico. E eu estava sentado ao lado dele e ele começou, vamos começar aqui com esta linha, meteu assim uma linha melódica e depois vamos juntar aqui este som, e tocava 2 ou 3 notas, repetia as notas, e ele fez uma música de 3 minutos em 6 minutos. O que é impressionante, porque era só de ouvido e uma música perfeita. Ou seja, também aí a própria composição foi transformada pelos instrumentos que temos, em que ele já não precisa da pauta para escrever as notas, Sim. mas capta as notas diretamente e vai montando as notas por ouvido até chegar a uma música. E isso, Pedro, não deixa de ser arte. Claro, era uma peça fantástica. Sim, Gosto muito dessa música, tendo sido feita em 6 minutos. É preciso muito talento para conseguir fazer isso. Ok. E o Assim- talento é outra questão que nós não temos falado aqui, que é o que eu acho que depois cria a distinção de certas pessoas dentro dessa grande massa de gente que está a fazer trabalho criativo. Pois há algumas que têm talentos realmente singulares, tal como o Bach tinha, não é? No tempo do Bach havia muitos músicos que desapareceram, que não sabemos, que não conhecemos hoje em dia, em várias cortes europeias, tocavam música em vários sítios, compunham muita música, e nós conhecemos hoje o Bach. E o Mozart, e mais 2 ou 3. Sim, certo. Portanto, eu acho que isso depois é o tempo que cria a tal legitimação do que é que fica como arte, que fica para a história. Não é? E aí, pronto, temos outras questões. Mas eu acho que este momento é um momento, onde é que está o talento no momento extremamente urinol? inovador. Onde é que está o talento no urinol? Bem, o talento do urinol Onde é que está é a capacidade do artista, não sei se conhecem a peça, o Marcel Duchamp, nos anos 20, pegou num urinol e meteu-o no museu e disse, assinou e disse, como eu assinei esta peça é agora uma peça minha, de um artista. Foi expulso da exposição, mas tornou-se na peça mais importante, ou uma das mais importantes do século XX, porque mudou a concepção da arte, que era o facto do artista, assinando por baixo de um objeto encontrado, fazia com que aquilo fosse arte. Eu não sei se é Mudava o isso, significado se daquela é peça. esse o mais importante. Lionel, e onde é que está o talento? eu não estou a Não, fazer crítica de arte. mas isto é talento- muito habitual de Mas eu dizer estou a isto. fazer crítica de arte. Não estamos a fazer crítica de arte. O que eu acho que o Duchamp demonstrou com esse trabalho e os outros, o chamado ready-made, ou seja, escolher uma coisa que já existe e passá-la para um museu, o que ele fez foi demonstrar que se podia fazer uma obra de arte sem manufatura, sem a Claro, mão, sem claro. estar ali a pintar, ou a fazer qualquer coisa com a mão. Pegou na peça e fez. E isso é que é a grande revolução do Duchamp. Não é o facto de ele assinar ou não assinar, até porque, Sim. como se sabe, ainda por cima essa história está toda muito mal contada, Sim. porque é tudo para criar a história do artista, gênio, mas talento. seguramente O que Duchamp, ao longo da vida, fez 17, se não me engano, urinóis, porque cada vez que precisava de dinheiro, ia à loja comprar mais um, assinava de 1917, ainda nos anos Agora, 60, essa assinava assinatura- 1917 e lá vendia mais um Agora, colecionador. essa assinatura é Existem, fundamental. portanto, isto é tudo... Mas essa assinatura Desculpa é fundamental. lá, eu sei, claro que é. Essa assinatura porque ele era é um fundamental. brincalhão. Mas a pergunta era onde é que está o talento aí? Exatamente, onde E é que está o talento? o talento não poderá estar, pergunto eu, Lionel, Era um provocador, o Duchamp. na provocação, na coragem e na Era um ousadia Sim, nesse provocadora aspecto, sim, o talento era ser um autor. provocador.
E alguma coisa aconteceu, ou seja, na verdade, que algum talento há, porque isso mudou uma parte da história do século XX. A chamada arte conceptual. Exatamente, é o que dá origem à arte conceptual, exatamente, em que é possível, por exemplo, depois nos anos 60, haver um grupo que é os Art and Language, que era um grupo inglês, que fizeram uma exposição chamada a Exposição do Ar-Condicionado. Era a galeria toda sem nada lá dentro, nenhum quadro e com o ar-condicionado ligado. Bom, é a Exposição do Ar-Condicionado. Que esse também é um outro passo, que é nem sequer é preciso ver nada. O ar-condicionado. Basta sentir ou imaginar. Exatamente. Portanto, são passos, cada vez passos, que vão numa direção, que é, por um lado, abrir as fronteiras do que é arte e o que não é arte, naturalmente. E portanto, permitir que mais coisas possam ir sendo integradas na arte como arte. Claro que depois se as pessoas aceitam ou não, leva tempo. Mas, digamos que a partir, sobretudo, eu acho que é o abstracionismo que faz isso, a partir do momento em que a arte não tem que representar nada e é em si mesmo uma coisa, porque um quadro abstrato é o quê? Não tem um cão, nem uma casa, nem o céu, nem nada. Aquilo é ele próprio, o quadro é aquilo. E contrariava por completo os gostos dominantes na altura, não é? Completamente. Portanto, não tinha nenhuma figura, não se via lá nada, eram umas tintas, umas cores, A partir daí... Parecia um exercício esquizofrénico do autor. Exatamente. A arte passa a tratar da arte. O grande assunto da arte, a partir do princípio do século XX, é a própria arte. Já não é a paisagem, já não é representar, já não é... Nem sequer é as emoções, que fala-se muito das emoções. Nem sequer não tem nada a ver com isso. O assunto da arte, desde o princípio do século XX, é a arte. Ponto final, parágrafo. E depois, claro, uma pessoa pode pintar um quadro. Aliás, eu gosto muito de dizer, sempre é melhor pintar um quadro que vender armas. Pronto. É evidente. É sempre melhor. Agora, aquilo pode não ser muito mais do que isso, quer dizer, não faz mal a ninguém, pronto, porreiro. Mas quer dizer, vamos lá ver, pode-se fazer o que se quiser, mas o assunto da arte é a arte. Mas dentro desta lógica também é verdade que depois há momentos na história recente da arte que eu devo dizer que há aqui uma questão também importante, que é o facto das pessoas, por não terem acesso pela educação na escola à história da arte depois do Picasso, é muito difícil compreenderem tudo aquilo que aconteceu, porque é uma área muito especializada. E, portanto, têm dificuldade também em perceber porque é que os artistas estão a fazer certas coisas. E essa é uma questão problemática em toda esta questão da legitimação, que é, para mim, se calhar, a palavra-chave do que é aquilo que é importante ou não. Se eu puder, conto uma anedota muito rápida sobre um artista que é um dos mais famosos, mais milionários das últimas 2 décadas, que é o Damien Hirst, que fez grandes exposições, vende em leilão quadros por valores também na ordem dos milhões, e que deu uma entrevista ao Sunday Times, levou o jornalista a mostrar o ateliê, a mostrar como é que ele fazia uma pintura, e ele faz umas pinturas que são umas telas de rotação em que ele faz dripping, ou seja, manda pingos de tinta, e os pingos vão-se acumulando na tela, e aquilo gera uma imagem, gera uma tela, pronto, parecida com o que os robôs também fazem, é um processo automatizado. E então ele põe o jornalista a fazer o dripping e vai-lhe ensinando, ajuda a controlar o movimento, etc. E no fim da entrevista, a entrevista termina justamente assim, ele diz ao jornalista, mas agora a grande questão é que você acabou de fazer uma pintura exatamente igual à minha, só que a minha vale 30 milhões de libras e a sua não vale nada. É um disparate. É como o urinol. Como é evidente. Não, mas é um disparate. Mas é mais uma ação conceptual à do chão, não é? Não, é para valorizar o seu produto. Claro. Mas não tem sentido nenhum. Vamos lá ver. Porque é que, se é igual, foi feito com o mesmo processo, etc. Porque o mercado criou essa legitimação. As pessoas compram a assinatura. E o que tu estás a dizer é que as pessoas hoje compram assinaturas, não compram obras de arte, nem veem nada do que é que lá está, nem lhes interessa. E o que é que nas artes performativas as pessoas compram? Isso é bom. E o que é que as pessoas compram nas artes performativas? Isso aí é diferente. Hoje em dia, celebridade? Sim, hoje em dia cada vez mais, sim. Fama, celebridade. Pois, é uma questão interessante. Que é um bocadinho de... Compram cada vez mais entretenimento, sim. A arte e as diversas manifestações artísticas, por exemplo, música, teatro, todas as artes performativas, além de, alegadamente, invocadamente, filosoficamente, contribuírem para alguma elevação de espírito,
sempre foram uma forma de ocupação do tempo. Não é? É uma forma de ocupar o tempo. É melhor ocupar o tempo com isto do que estar a fazer armas ou a vender armas. Exatamente. Isso é. Não é? Ou seja, Ana, sente-se que há alguma banalização na utilização do tempo por parte das pessoas ao reforçarem hábitos de visionamento ou de consumo de determinados modelos? Sim, mas há mais criatividade, pondo a pergunta de outra maneira, eu sei que a pergunta é desagradável e não quero que seja. Transformando um bocadinho naquilo que estava há pouco a falar o Pedro Gadanho, que é, há muita criatividade em muitas áreas artísticas na representação. Isso sente-se, no fundo, a matéria-prima é a mesma, não é? Sim, mas eu acho que isso também tem a ver, tal como se estava a falar do músico da peça que disse, que conseguiu reproduzir uma música, uma peça fabulosa de 3 minutos em 6 minutos. Hoje em dia, qualquer um de nós pode ser um realizador. Com um telemóvel fazemos um filme e isso pode ser um extraordinário objeto de arte. Certo. A questão é qual é que é e qual é que não é. Assim, até que ponto é que esse será ou não considerado... Claro. O objeto em si está disponível para todos, não é? Aquilo que ele é capaz de fazer, sim. Aquilo que nós fazemos com ele, não. É aí que entra o talento, não é? Sim, a capacidade, experiência, prática. Mas não é? Porque aquele artista só consegue fazer aquilo porque faz muito aquilo e, portanto, é-lhe natural fazer aquilo. Não é só o manuseamento do equipamento, não é a disponibilidade da tecnologia, porque se fosse assim... Não, é um ponto de vista, é um olhar, não é? O fabricante, quer dizer, o diretor de marketing da empresa fabricante era o maior do mundo porque conhece as funcionalidades todas do aparelho. E é conhecimento, é tudo. Mas aí vai também a questão da educação, a cultura e da educação, ou seja... Eu acho que é necessário, como estava a dizer há bocado, que realmente a formação é fundamental. E nós, para falarmos sobre a arte... A formação é a formação do conhecimento artístico? Do conhecimento artístico, ou claro. seja, transversal. Ou seja, a formação do gosto. Também. A formação do gosto. Também. Não, isso é uma questão muito delicada, porque o gosto... É subjetivo. Porque é o gosto. Como dizia aquele sociólogo Pierre Bourdieu, que é um sociólogo muito complexo, ele exatamente dizia que o gosto até era um classificador social e, portanto, o gosto é uma coisa muito delicada porque depois tem implicações sociais e de colocar as pessoas na escala social que é muito complicado. Mas claro que há uma educação para o gosto. Qualquer arquiteto, qualquer ator, qualquer realizador, qualquer artista tem uma educação de gosto ao conhecer arte e ao educar-se. Eu não gosto muito do gosto. Sim, mas é uma questão problemática. Não gosto do gosto. É uma questão problemática. Para mim eu vejo a coisa assim. A arte é uma forma de conhecimento distinta da ciência. A ciência é uma forma de conhecimento e a arte também é uma forma, a arte em geral, é uma forma de conhecimento diferente da ciência. A ciência é objetiva, a arte não é objetiva, pode ser, mas não precisa de ser. Um cientista, quando faz uma descoberta, aquilo tem que poder ser replicável. Um artista, quando faz uma descoberta, não precisa de replicar nada, não precisa sequer de explicar nada. Vamos lá ver. A não ser que precise de dinheiro e vai comprar mais urinóis para assinar. Não, pois, não. Mas são duas formas de conhecimento que andam paralelas, de vez em quando encontram-se, já andaram o Leonardo da Vinci, encontrava-se, depois separou-se. Hoje em dia estamos a tentar outra vez fazer esses encontros, o meu caso é um deles, mas há mais. Fala-se da arte e ciência, que são momentos de encontro. Eu fiz estes robôs com a ajuda de cientistas, portanto há aqui um encontro e estamos os dois a trabalhar no mesmo projeto. Mas, portanto, anda paralelo, são duas formas de conhecimento, sendo que, e aí defendo o meu campo, digamos, a arte tem uma vantagem sobre a ciência. É que a arte, embora hoje a ciência também tenha esse lado experimental, a arte é essencialmente experimental, tem um lado experimental, aleatório, pode fazer um disparate qualquer e a ver se aquilo sai bem, enquanto a ciência tem mais essa, não pode fazer isso, quer dizer, a ciência tem que seguir aquela... E a arte é mais livre, pode fazer uma coisa qualquer, não importa o quê, e é esse o não importar o quê que depois acaba por resultar em algumas coisas muito interessantes. Por isso é que eu não sei se a palavra gosto parece muito... Porque, é claro, a gente olha para uma obra de arte e pode sempre dizer eu gosto, eu não gosto.
E, quer dizer, isso, Não, e depois isso, as pessoas isso também não podem resolve dizer... nada. Agora, na música isso acontece muitas vezes, as pessoas não sim, gostam num momento sim. e depois gostam noutro. Claro, é música... isso que explica, aliás, a popularidade do Zaba hoje em dia. Claro. Por exemplo. Claro, nas artes chamado gosto adquirido, não é? Nas artes de performance tem mais a ver com isso, porque a arte, vamos lá ver, a arte de performance, a obra de arte é a própria pessoa, é o performer. Ela é que é a obra de arte, não está a criar nada de externo, é a própria obra de arte. Ou um músico é o intérprete, está a interpretar, está com... É mais tecnológico, mas porque tem ali uma coisa qualquer, um instrumento, mas no fundo é ele. Agora, eu não gosto muito dessas palavras, talento, gosto, não sei, porque acho que confundem muito a realidade das coisas. Há muito ruído. Por exemplo, esta ideia, o Boyce, como o Boyce diz, qualquer pessoa pode ser artista. Eu acho um disparate, não pode, não pode nem... Imagina que éramos todos artistas, era uma chatice. Imagina que toda a gente era artista, pá, era um horror total. Quer dizer, vamos lá ver, cada pessoa tem os seus gostos. Ontem estava aqui o tipo da Wikipédia e gosta de barcos. Pá, ainda bem que não é artista, agora fez a Wikipédia e já foi fantástico. E depois gosta de barcos, pá, deixa o homem gostar de barcos. Porque é que há de ter que ser artista, quer dizer, vamos lá ver. Nós vamos guardar aqui uns minutos para alguma questão da assistência, porque eu quero ter a sensação de lançar o microfone. Saber quem é que o apanha. Mas gostava de fazer aqui só lançar aqui uma questão final da minha parte, que tem a ver com isto, que é aliás a pergunta base desta conversa, que é a arte, o último reduto do humanismo. E aqui o Daniel Moura não concorda nem é um grande adepto do humanismo, mas vamos assumir aqui que o humanismo é uma coisa mais simples e que é apenas as coisas boas que o senso comum atribui à humanidade. Pronto. Se é que isto consegue ser suficientemente amplo. Esta pergunta faz sentido, Ana? Que resposta é que a Ana Padrão dará a esta pergunta? A arte é o último reduto do humanismo, tudo o resto é assim uma asfixia, uma pressão tecnológica, competitiva, e depois a arte. Não concordo completamente, não acho que seja o último reduto, mas acho que é uma via, sim, basicamente. Pedro? Eu tinha reunido 3 imagens, se calhar era um bom momento para recuperar essas imagens. Não sei se podem colocar as imagens, que são de obras que estão neste momento em exposição aqui no MAT, numa exposição chamada Ecovisionários. E que tem a ver com uma coisa com a qual eu concordo perfeitamente com o que o Lionel disse, que é a questão de os artistas realmente hoje em dia, muitos artistas, porque nunca podemos generalizar, muitos artistas fazerem práticas que têm a ver com o conhecimento, com criar conhecimento e às vezes até com pesquisa e investigação com métodos muito próximos da ciência. E que é a tal disponibilidade que os artistas têm para... Este tema interessa-me. Vamos lá explorar a fundo este tema e não ter constrangimentos e poder estar a dedicar-se a explorar durante um ano esse tipo de tema. E eu tenho aqui um exemplo que vai exatamente nessa linha. Mas esta peça, por exemplo, para mim fala de outra coisa. Fala da maneira como os artistas muitas vezes juntam 2 imagens diferentes, que até existem, e essas imagens depois podem fazer um clique. E fazem-nos pensar e olhar para o mundo de uma maneira diferente. Esta peça é de um artista chamado Basim Magdi e ele fê-la para o bunker do Tito, que era onde os jugoslavos na Guerra Fria estudavam a hipótese de uma guerra nuclear e estavam nestes quadros, que são quadros militares, caixas de luz militares, faziam os planos para a eventualidade de uma guerra nuclear, da extinção dos humanos, qual era a estratégia, como é que escapavam, etc. E voltamos à conversa inicial, que era ele, de repente, juntar aqui esta frase, o futuro pertence-nos, que é aquilo que nós estávamos aqui a falar, relativamente à robótica. Aos dinossauros que eram... E depois ele coloca esta imagem de um livro de escola primária, de um dinossauro extinto, e, para mim, o clique é imediato, não é? Claro. Este dinossauro, quando dominava o planeta... O futuro pertence-nos. O futuro pertence-nos. Nós somos a raça que domina o planeta. E,
há 65 milhões de anos, lá veio O meteorito. uma extinção de massa e lá se foram, e nós fomos dos sobreviventes e tornámos nós a espécie dominante. Aliás, se eles não tivessem sido extintos, nós não existiríamos. É incapaz. Éramos, enfim, formigas, não é? Claro. Mas, portanto, este fala mais de criar o clique que nos faz pensar sobre as coisas. A próxima imagem tem exatamente a ver com um grupo que está entre o teatro e a arte contemporânea, chamada Rimini Protocol, são alemães, e que fazem toda uma investigação e vão falar com cientistas, entrevistar cientistas sobre um tema que devem ter encontrado num jornal, ficaram curiosos e foram explorar, que é a questão aquilo que nós chamamos as alforrecas, não é? As medusas, todos estes que aparecem agora cada vez mais nas nossas praias, o facto de alguns cientistas dizerem que essa espécie, por exemplo, com as alterações climáticas, poder tornar-se uma espécie dominante. Porque quanto mais sobe a temperatura do oceano, mais elas se expandem enquanto raça, elas são altamente venenosas, matam tudo à volta e, portanto, interferem com a nossa vida. Acho uma coisa desagradável sobre as alforrecas, Pedro, que é a designação em inglês. E atendendo ao predomínio do inglês, que haja algum mal-entendido sobre os Portuguese Man of War. Eram as caravelas. Sim. Mas depois aqui são tem aquela forma de caravela. E esta peça, para além dessa investigação científica, quem assiste à peça é uma espécie de teatro, em que as pessoas estão ali em frente a uma audiência, há duas audiências, estão as alforrecas num aquário no meio, e as pessoas vão ouvindo informação que é recolhida exatamente junto de cientistas, e depois, de repente, percebem algo diferente sobre o nosso momento e a sua vida. E para mim, essa peça foi muito impactante, por isso a quis trazer a Lisboa, que foi quando eu senti aquele sentimento distinto que, depois de ter visto a peça, a minha percepção do mundo tinha mudado. E eu acho que isso é o que pode acontecer à primeira vez que uma pessoa também ouve com atenção uma peça do Bach, que é, o nosso mundo muda. Certo. E o nosso gosto também. E, portanto, é isso que eu acho que a arte faz desde sempre. Ou seja, provoca-nos uma alteração da nossa percepção do mundo, daquilo que nós achamos que é o mundo. E o teatro é fantástico a fazer isso. Quando o teatro é bom, nós vamos a uma peça e saímos transformados. E a nossa vida sentimos mudou. Que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou na nossa cabeça. É verdade. E acho que isso realmente, eu acho que é isso que a arte faz. E é por isso que a arte aí, nesse sentido, é um reduto de humanidade. É um reduto de humanidade. No sentido em que realmente nos ajuda sempre a pensar sobre nós próprios e a mudar a nossa percepção da vida e, desse modo, até a adaptar-nos à vida. Porque, como o Darwin dizia, é tudo uma questão de adaptação, não é? Não é do mais forte, é uma questão de adaptação. E, portanto, os artistas, eu acho que nos ajudam a pensar sobre a vida. E já ajudavam no tempo do Bach, já ajudavam no tempo do Van Gogh e do Picasso, e acho que continuam a fazer exatamente essa função. Nessa altura ou eram comissionistas ou eram rebeldes, não é? Sim. Ou eram uma coisa ou outra. Lionel. Não, vamos lá ver. Sem relançar a questão filosófica. Não, mas muito rapidamente. O humanismo, na origem, teve a ver com a libertação do homem. A libertação do homem face aos poderes sobrenaturais. Porque o homem libertou-se dos poderes sobrenaturais e o humanismo deu origem à ciência e outras coisas. Mas depois transformou-se numa espécie de ideologia do humano sobre o resto, sobre a natureza, sobre as outras espécies, sobre as outras formas de vida. É aí que eu não gosto do humanismo. Não gosto dessa. Evidentemente, o humanismo, no sentido de pensarmos na melhoria do próprio comportamento, digamos, do humano, eu sou 100% a favor, como é evidente, a evolução do humano, num sentido de por exemplo, de partilhar o planeta Terra com os outros que vivem cá, que são muitos, e que nós tão maltratamos. Mas pronto, portanto, agora, nesse aspecto, não me parece que os artistas, em particular, sejam mais humanistas que muitas outras. Há muitos humanistas neste sentido, de improvement, de melhoria do humano.
Isso há muita gente. E de otimismo e crença nas capacidades humanas. Exatamente, não é? há muito. Há cientistas, há até políticos que normalmente são vistos como menos preocupados com essas questões. Não, há por todo lado. Não me parece que os artistas sejam mais humanistas e nem não vejo a arte como um reduto. Eu vejo no momento a arte como um reduto um bocadinho conservador, é o que eu vejo, isso sim. Conservador? Sim, a cultura porque a cultura ao longo do século XX foi revolucionária. Mas conservador do ponto de vista social, ou seja, para manter o status quo? Não, do ponto de vista cultural. Quer dizer, a cultura, nós habituámos a pensar a cultura, pelo menos na minha geração, como as vanguardas, a inovação, a revolução. Isso passou tudo para a tecnologia e a cultura, ainda por cima, reagiu à tecnologia e ficou um bocado como uma barricada contra vêm aí as máquinas e não sei o quê. Essa mudança é bem provável que é tenha evidente. Sim. Bem, aliás, ainda hoje temos escritores que têm orgulho em dizer que escrevem com uma caneta ou com uma máquina de escrever daquela, para serem tecnofóbicos. Quer dizer, está cheio, as artes estão cheias de tecnofobia, de gente que odeia, que é um disparate, mas pronto. Temos ainda aqui 7 minutos disponíveis para 2 perguntas, só para pelo menos eu poder lançar o microfone uma vez. O lançamento do microfone é porreiro. Assim, mas esta tecnologia ontem provou ter as suas falhas, não é? Que o microfone depois cai às vezes. Portanto, vou tentar lançar isto, é melhor ser indiferente entretanto. Obrigado. Vai levar com o microfone. Para aqui, não é? Eu preferia que fosse mais lá para trás. Fui eu que não consegui, mas a incapacidade minha. Eu fiquei há bocado com uma observação do Leonel Moura, que era estar numa fase primitiva, quando a obra dele ainda está a refletir. Tem por objeto ainda o humano. E isso deixou-me esperançado e intrigado. Pronto, esperançado porque acho que com mais 2 décadas pela frente, pelo menos, para trabalhar, pronto, vai a fazer alguma coisa mais original. E tendo a crença firme, não vou dizer que sei, mas posso dizer que sei, mas tendo a crença firme, pelo menos, de que não é um robô, portanto, aquilo que me intriga é qual será essa fase daqui a 2 décadas, por hipótese, que atingirá. É essa que eu tenho curiosidade em saber, em conhecer. Pronto, é isto, obrigado. Obrigado. É melhor fazer a pergunta. Então, olha, essa é fácil. Também é para o Leonel Moura, porque houve uma coisa aqui que falou que me pareceu um contrassenso. Então, nem todos os humanos, nem todos nós somos artistas. Eu não sou artista, por acaso sou cientista. Mas, então, os animais podem ser artistas? Se damos um lápis a um gato e faz um desenho, é menos ou mais artístico que se eu pegar num rabisco e rabiscar alguma coisa que para mim pode ter algum significado. Pronto, acho que há aqui um pequeno paradoxo. E outra coisa que me falou, nós hoje em dia criamos a inteligência artificial muitas vezes para otimizar, para resolver um problema. E se nós deixarmos os robôs produzirem-se a si próprios e fazerem eles próprios a arte, então eu acho que vão encontrar uma solução ótima, que vai ser um quadro ou uma escultura perfeita e acabou-se a diversidade. É isso. Ok. Posso... Não, a questão que põe sobre o paradoxo não é só é um paradoxo porque o pressuposto da questão é que é paradoxal, porque é assim, o dizer, eu dou um lápis a um gato e ele faz-me um desenho, mas quer dizer, porque está a imaginar que o gato faça um desenho nosso, humano, quer dizer, e a questão, eu considero que os animais também fazem arte. Porque o problema não é fazer ou não fazer, não é desenhinhos com lápis. Vamos lá ver, nós temos construções, olha, a arquitetura, as térmitas fazem umas catedrais, uma coisa brutal, e fazem aquilo, são perfeitos objetos de arquitetura. E temos muitos animais a fazer coisas, muitas espécies a fazer. A sua inspiração são as formigas, não é? Eu trabalho muito com base na inteligência das formigas. Eu não uso a inteligência humana, mas isso é um pormenor. Mas vamos lá ver, aqui a questão que se põe é a questão do Duchamp. Será que as pessoas, a sociedade, está disposta a aceitar
que um robô possa fazer um quadro e considerar aquilo arte? Está ou não está? Essa é que é a questão. Será que a sociedade está disposta a considerar uma construção das térmitas como um objeto de arquitetura? Está ou não está? No caso dos meus robôs, eu diria que está. Ainda agora tive uma exposição num grande museu de Paris, portanto, esse aí está adquirido. E mesmo no caso das térmitas, há arquitetos que usam aquilo como um modelo de arquitetura, porque é fabuloso sobre o ponto de vista da circulação do ar, etc. Bom, portanto, o problema não está no animal poder fazer arte ou não poder fazer. Claro que faz arte, claro que faz arte, se nós aceitarmos, porque a arte é um conceito humano e nós aceitamos ou não aceitamos. A maioria das pessoas dirá que não, eu digo que sim, e há uns quantos que também dizem que sim, e é uma questão de tempo, porque quando apareceu o urinol do Duchamp, os próprios colegas, e aquilo era uma expressão, deitaram aquilo para o lixo e partiram aquilo, pronto, partiram o urinol. Bom, em relação, muito rapidamente, em relação o que é que vem a seguir, você é um otimista, dá mais de 20 anos de vida, eu não sei se será assim, agradeço-lhe bastante. Agradeço-lhe bastante. No mínimo. No mínimo, ainda por cima. Eu agradeço. Não, e não de vida, de trabalho, é verdade, criatividade. Não, mas eu quando deixar de trabalhar é porque já estou morto. Mas bom, de qualquer maneira, vamos lá ver, como tudo, isto também é uma evolução artística e tecnológica. E, portanto, eu estou a trabalhar noutros projetos, eu estou a fazer outras coisas. Mas como em arte o segredo é muito importante, enquanto não estiver pronto eu não falo. Ok, eu não sei se alguém tem uma pergunta rápida, se não, vamos ficar mesmo por aqui. Ficamos, não é? E antecipamos aqui o break. Eu tinha preparado aqui uma frase muito bonita. Para acabar, assim, vou dizê-la na mesma, já que me dei ao trabalho de pesquisar. Não, mas estava a procurar inspiração por causa de outra forma de arte que vamos ter aqui mais logo, com um poeta muito peculiar, o In-Q. A matéria-prima dele é a mesma dos escritores, é a mesma dos atores, é a palavra, não é? E estava à procura de Fernando Pessoa, porque gostava de tentar perceber se ele conhece Fernando Pessoa e se isso faz alguma química com ele, até porque eu gosto muito de Pessoa. E depois encontrei, no livro do Desassossego, encontrei um pensamento extraordinário do Fernando Pessoa sobre a arte e sobre o trabalho. Sobre estas coisas todas nós temos estado aqui a falar, da carreira, das competências, dos horários de trabalho, dos salários, não sei quê, de uma certa maneira muito, muito paradoxal e muito interessante, como em regra Fernando Pessoa é. Porque é bela a arte, porque é inútil, porque é feia a vida, porque é toda fins e propósitos e intenções. Achei bonito. É isso mesmo. Apoiado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos fazer aqui uma pausa para... Já vou buscar, porque eu tenho alguma dúvida sobre as minhas capacidades defensivas, mas pronto, vamos tentar. Ok, não correu mal. Muito bem. Vamos fazer uma interrupção na agenda para jantar. Às 19h30 no Palco Estúdio, que é esta tenda circular que existe aqui deste lado do jardim, há uma peça de teatro que quem viu recomenda vivamente. Chama-se 112, a peça de teatro é 112, o jantar está mesmo quase. E, portanto, é às 19h30. Com a Joana Brito, o João Santos e a Mariana Fonseca, que, tanto quanto me lembro, é também a autora da peça. Às 20 será projetado aqui, nestes ecrãs, o documentário de Filipe Reis e João Miller Guerra, que ganhou o Festival de Indie Lisboa, chamado Fora de Vida, e que tenta retratar pessoas que vivem com o salário mínimo. Como é que elas vivem, que luxos é que elas se podem permitir, são felizes, não são felizes, várias abordagens, vários retratos de pessoas com o salário mínimo. E depois encontramos todos outra vez às 21h. Muito obrigado, bom fim de tarde e até já.